Olá, bom dia. Paz do Senhor esteja com você e seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville, um lugar para você fazer parte da família e não somente para frequentar. Amém? Meu nome é Tatiane, eu faço parte da igreja, sou membro da igreja IEJN Alphaville e convido você também a vir conhecer a nossa igreja. Amém? Vamos aqui por uma breve oração, orando aqui o Espírito Santo venha aqui na nossa live para que ele venha trazer é, a, que a palavra vá para quem ele quer entregar. Amém? Que ele me faça boca de Deus aqui nesse momento e entregue a palavra para você que está precisando. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor, meu Deus, que está aqui conosco, querido amado Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, entre nessa oração. O Senhor me faça de boca de Deus para que essa palavra vá mais adiante, em nome do Senhor Jesus, e que seja entregue para todas as pessoas que precisam ser entregues. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E esta live é para glorificar ao Senhor e exaltá-lo. Amém? E que você seja edificada a cada palavra que for ministrada aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o tema de hoje é como quebrar ciclos negativos. É o mesmo tema de terça-feira, dando continuidade. Amém? E nessa passagem, nessa live, o que eu vou frisar aqui é para te orientar como você faz para quebrar os ciclos, né? Porque na terça-feira eu falei sobre alguns ciclos para você identificar na sua família, identificar na sua vida, né? Qual ciclo, né? Mas aí lembrando aqui, os ciclos, né? Eu vou estar falando alguns para relembrar qual ciclo que você deve identificar na sua vida. Amém? E quebrá-los, para que seja quebrado, você precisa quebrar, para que não atrapalhe as próximas gerações. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a palavra do Senhor. No versículo 25 no capítulo 25, no versículo 7, quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. E te convido você a ler o capítulo 25 inteiro, para que você entenda o que foi que aconteceu, para entender qual era a praga que Finéias cessou. E aí vem também Gênesis 32, do capítulo 22 até o 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu:
por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Glória a Deus, aleluia. Aqui, tanto na passagem, né, que eu li de Jacó, atravessando o vale de Jacobe, né, Jaboque, e tanto na passagem do Números 25, que é de Finéias, que está quebrando, né, o ciclo, aquela praga, significa que tanto uma passagem quanto a outra, eles estão quebrando ciclos, ciclos que de gerações. Por exemplo, Jacó, ele saiu lá da casa dele lá, né, sendo uma pessoa mentirosa, né? E ainda foi pior, né? Que além de ser mentira, ele veio do ciclo do pai de Abraão e de Isaac, e Jacó foi pior, porque ele ainda se passou por uma pessoa. Tantos três mentiram, que são de gerações diferentes, enfim. E ele queria voltar para casa dele, como Deus mandou ele voltar para casa dele, voltar para a sua parentela. Ele queria ir limpo. Ele não queria ir com essa mancha, né? Com esse vício, com esse ciclo, para que as próximas gerações não venham a acontecer isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Finéias também. Finéias, ele foi quebrar a praga que estava matando o Israel. E aí o que aconteceu? E essa praga estava entre uma mulher e um homem que estavam lá. E aí ele foi e quebrou, né? E aqui diz que na terça-feira, né, eu falei para você sobre os ciclos familiares, né, o que significava isso, que é o ciclo de geração em geração, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, vou relembrar. Por exemplo, o seu avô, ele era crente, ele era crente, mas ele não aceitava a prosperidade. O seu pai também não, e, e, e por fim você também não. E o que que acontece? Isso está certo? Não, porque vocês estão quebrando princípios, né? O seu avô quebrou princípio, o seu pai quebra princípio ou quebrou princípio e você está quebrando. Por quê? Porque prosperidade é de Deus, entendeu? Prosperidade não é uma coisa suja. Prosperidade é de Deus. É Ele que te dá prosperidade. É a- E aí as pessoas colocam assim, a prosperidade é dinheiro. Dinheiro é sujo. Não, se Deus é o dono do ouro e da prata, como que dinheiro é sujo? Entendeu? Ele é o dono da prata. O problema que o dinheiro dá problema é quando você coloca ele em primeiro lugar. Aí sim. Quando você não coloca ele em primeiro lugar, ele não é problema. Amém? Então, não podemos negar o que Deus tem para nós. Porque Deus tem a prosperidade para nós, que não é só dinheiro, é a falta de nada, né? Não tem falta de saúde, não tem falta de dinheiro, não tem falta de a família está sempre bem construída. É tudo isso. Amém? Paz. Quer a melhor coisa? Ter paz, saúde, né? Todo mundo encaminhado, os filhos encaminhados na palavra do Senhor, né? Não que não há problemas, porque mesmo que a gente está com Deus, sempre tem problemas, mas é diferente que a gente está com Deus. Amém? E também tem um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, você tem dois ou três filhos, mas você tem um preferido, certo? E por que que isso acontece? Porque lá atrás, seu pai ou seu avô e o seu avô também tinha o filho preferido, entendeu? Então, isso pode causar rejeição por parte, né, da criança,
das outras crianças, que pode ser você ou seus irmãos. E aí, isso pode causar intriga, que nem aconteceu, né? Muito, com a preferência, igual Jacó e Esaú. Esaú era preferido de Isaac, Jacó era preferido de Rebeca, entendeu? Então tinha uma diferença aí. E por isso que ocorreu a mentira, né? Então, o que acontece? Por isso que existem isso. Aí a rejeição também, ela vem, passa de pai para filho. Porque, às vezes, lá atrás, os avós foram rejeitados pelos pais deles. A mesma coisa aconteceu com os avós também fizeram a mesma coisa com o pai e com a mãe. E aí, consequentemente, eles também rejeitaram você. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos levantar para Deus. Quem não é cristão, aceite Jesus agora. Se levante, seja a pessoa que vai salvar a tua casa, que vai salvar a sua descendência, que vai salvar a sua geração. Os demais, porque a gente tem que pensar nos próximos, né? A gente tem que quebrar aqui para que a gente viva uma vida melhor, mas que também as próximas gerações elas venham a ser diferente, né? E não com os mesmos ciclos, com os mesmos erros, com o mesmo comportamento errado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, para a gente descobrir, você tem que perceber quais são os comportamentos que você faz e que seu pai faz. E aí você se recorda que seu avô também fazia. Né? Ou então que o seu pai comentou que o seu avô também fazia. Então você tem que estar sempre atento a isso. E começar a orar. Ora, jejua, leia, medita a palavra, né? Procura, quando você está orando, sempre proclamar, né, o que está escrito na Bíblia. E quando a gente ora, a gente fala sobre algumas palavras que estão na Bíblia, assim como tal pessoa, que nem aqui, assim como Finéias, que quebrou nosso ciclo, quebrou o ciclo que estava tendo lá em Israel naquele momento, que destruiu a praga que estava ali, gerando várias mortes. Amém? Então, você tem que orar fazendo isso. Orando, fazendo um propósito com o Senhor, levantando de madrugada, para que seja quebrado. E outra coisa que você tem que também fazer é ficar em silêncio e escutar o que Deus está falando com você. Porque às vezes você também não se recorda dos ciclos, mas pede ao Espírito Santo que ele te lembra de todos os ciclos que você tem que se quebrar. Amém? Que são comportamentos errados. Às vezes a sua mãe é uma pessoa que a língua dela é mortal, né? Que ela tem um problema de falar mal das pessoas. E você também tem. E você quer se livrar disso e não consegue. Aí já tem um ciclo. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que quebrar isso. Porque isso não faz bem. Deus não gosta que a gente fale mal das pessoas. Muito pelo contrário, Ele quer que a gente ajude as pessoas. Entendeu? Deus não gosta dessas coisas. Então, o que acontece? Você tem que fazer isso. Orar para que seja mudada a sua história e a história das suas próximas gerações. Entendeu? Se você já tem filhos e isso já acontece na vida dos filhos, é bom você interceder por eles. É bom você entrar na brecha por eles. Ou então, se eles já são casados e tal, é bom você compartilhar esse conteúdo com eles e explicar o que acontece, por que isso está acontecendo na vida deles. Entendeu? Porque esses comportamentos atrasam a nossa vida, atrasam o nosso propósito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas se você tem filhos pequenos e você vê que esses comportamentos também estão se repetindo na vida deles, então você começa a interceder por eles. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Se eles não são convertidos, os filhos casados, entre na brecha por eles. Seja intercessora, peça ao Senhor para te capacitar a ser intercessora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, para quebrar isso, é importante orar, jejuar, meditar na palavra, com um propósito com Deus, para que seja quebrado. Amém? Glória a Deus, aleluia. E espero que essa palavra aqui, ela tenha te ajudado muito. Ah, e um detalhe, sempre quebre ao Senhor, que seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Nunca se esqueça de falar que nós temos que orar e pedir que seja quebrado em nome do Senhor Jesus, em nome do poder e da autoridade que o Senhor Jesus tem, sobre o sangue do poder, o sangue poderoso do Senhor que derramou na cruz, que seja quebrado, para que seja quebrado esses ciclos que estão, de uma forma ou de outra, esses comportamentos que às vezes você mesmo não aceita em você. Então, comece a quebrar desde já. Amém? E pode ser quebrado. Não seja uma pessoa, não tem mais jeito. Não, tem jeito. Tem jeito. Se você está com Deus, tem jeito. Porque com Deus, tudo é possível. Amém? Glória a Deus, aleluia? Então, escute essa palavra e vá a fundo. E tudo tem jeito. Aleluias, glórias a Deus. E eu espero que você tenha gostado dessa palavra aqui e que ela tenha enchido seu coração de expectativa, porque quando eu escutei essa palavra, meu coração encheu de expectativa, porque eu senti que é uma resposta de orações que eu venho fazendo aqui em casa. Amém? Então vamos aqui orar para que você venha reconhecer isso na sua vida, para que o Senhor, que o Espírito Santo venha mostrar isso a você, venha mostrar quais são os ciclos que estão tendo na sua vida e que de repente você não percebe, né? Então, que ele venha começar a fazer você a perceber. Aleluia. E que isso pode te trazer grande diferencial, grande uma transformação na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que o Senhor seja louvado. Aleluia. Senhor Pai, meu querido Paizinho, que o Senhor venha, meu Pai, a colocar essa pessoa que está assistindo agora, que vai assistir depois, que ela venha a perceber todos os ciclos negativos que estão na vida dela e que ela venha, Senhor, a batalhar contra isso, a quebrar isso, meu Pai. Orar dia a dia para que isso seja quebrado. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Que venha a ser quebrado para que as próximas gerações e também a geração dela, que ela seja transformada a vida dela e as próximas gerações. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Derrame sobre nós, Senhor, o seu óleo de unção, a sua unção, para que venha trazer mais expectativas às pessoas, para que elas tenham mais de Deus na vida delas, que elas tenham fome e sede do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Também oro, meu Pai, para que esses vícios, esses ciclos, como por exemplo da bebida, que ele seja quebrado, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que a pessoa perceba que esse vício não veio só a partir dela, veio de outras gerações também. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, que seja quebrado. No nome do Senhor Jesus, que esses ciclos venham a ser quebrados, todos eles, assim como Finéias tomou a atitude e foi lá e quebrou a maldição, o ciclo que estava tendo ali, quebrando todos aqueles que estava acabando com os israelitas, que seja feita, né, a tua vontade, meu Pai.
e que essas pessoas tomem atitude assim como Finéias e como Jacó. Em nome do Senhor Jesus, que quis mudar a sua vida, quis mudar a sua história, quebrando esses ciclos. Louvado seja Deus. Também oro, Senhor, para que as pessoas que estão desempregadas, que elas venham ter oportunidades de trabalho, que elas venham ter oportunidades de portas abertas, oportunidades de negócios. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Que essas pessoas que elas venham conseguir levar o pão que a sua casa tanto necessita. Em nome do Senhor Jesus. E também oro pelas viúvas e pelos órfãos, Senhor. Que eles venham ter muita abundância em suas casas, que não falte comida na casa deles também. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, meu Pai querido e meu Pai amado, pela nossa nação. Que a nossa nação, Senhor, que ela venha a ser administrada, Senhor, pela Tua palavra. Os administradores dessa nação, que eles venham a entender que somente o Senhor Deus pode governar o país de acordo com a sua palavra, que as suas palavras é que vão trazer alinhamento a esse país aqui, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E vai acabar com a corrupção e vai acabar com tudo, em nome do Senhor Jesus. Mas tem que temos que nos ajoelhar e pedir para que a nossa nação seja governada pelas palavras do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também oro, Senhor, por todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus e que venham a conhecer, Senhor. Oh, meu Deus, que eles venham a conhecer a Ti, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Ti que iremos ao Pai e chegaremos lá. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que eles venham a querer a Te conhecer, Senhor. Queiram ter experiências com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Assim como Jacó teve uma experiência com Deus. Ali ele estava face a face. Além de ele querer mudar a vida dele, mudar a história dele. Em relação quebrando esse ciclo vicioso da mentira, de mentir, de enganar. Ele queria voltar como uma outra pessoa lá em sua casa. Ele também teve experiências com o Senhor. E assim, Senhor, como ele teve, nós queremos ter também, meu Pai. Nos dê experiências. E aqueles que não conhecem a Ti, que dê experiências profundas. Experiências que nunca esqueça. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. E que venha realmente a aceitar o Senhor Jesus. E não que seja só convencido, mas que seja convertidos a Ti. Para a honra e glória do Senhor, esta live está sendo realizada. E que dessa live, eu creio em nome do Senhor Jesus, que corações serão transformados. E também muitas pessoas vão reconhecer os ciclos e vai se levantar em suas casas e vai dar libertação desses ciclos em nome do Senhor Jesus para a sua vida e para as próximas gerações. Glórias a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Amém e amém. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. E que o Senhor venha, Senhor, trazer muita, muita saúde para essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Muita saúde, meu Pai. Amém. E eu te convido para ir lá na nossa igreja, a IEJN Alphaville. Ela fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, São Paulo. Aleluia. Mesmo que você more longe, faça esse ato profético. Vá lá até a igreja. Entendeu? Mesmo que você more longe, não tem problema não. Deus está olhando o que você está fazendo. Você está buscando mais Ele. Amém? E não se acomode a ficar nas igrejas, né, locais. Vai também lá conhecer a nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu te convido para o culto de domingo, que é o culto de Santa Ceia. Eu te espero lá.
E o culto vai ser às 9 horas. E também que é com o profeta Vinícius Iracete. E às 18h30, que vai ser com a profeta Ariane Iracete. Amém? Glória a Deus. São os cultos proféticos que nós temos. São cultos que você deveria ir. Amém? Para que você faça esse ato profético na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E também te convido a você seguir aqui o perfil do Facebook, para que o Facebook entenda que você está gostando e aí ele leva para mais pessoas também, né? Assim como todas as redes sociais, quando você assiste, compartilha, segue, significa que você está gostando, e aí o aplicativo leva, a ferramenta, a rede social leva para mais adiante para as pessoas, né? Então, se você gostou, você me segue e compartilha também para os seus amigos, para os seus filhos, que já são adultos. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí eu te agradeço por mais uma semana e até a próxima semana, se Deus quiser, que estaremos aqui na terça-feira, estarei aqui novamente na terça-feira, pregando uma nova palavra para você. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor esteja com você e que a paz do Senhor esteja na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Glórias a Deus e até na próxima semana, se Deus quiser.